É 6 da tarde, tamo junto, Gazeta Esportiva tá aqui com você até às 7 da noite. E olha só que bacana, comigo no estúdio tá uma dupla que faz barulho no Mesa Redonda. Ele, nosso tetracampeão Miller! Só isso, hein? E o meu querido xerifão, Osmar Garrafa! Na área. Xerifão do Mesa Redonda, aliás, parabéns pelo dia do jornalista que foi ontem. Para todos nós, para todos nós aí, todos os nossos colegas. É dia de falar sobre a volta de Neymar ao Santos. Tem inclusive a participação do atacante na Kings League. Ele estava lá presencialmente. Quem vai contar a situação do craque pra gente é o Salazar. No Corinthians, a pressão é para o segundo jogo da Copa Sul-Americana, que vai ser hoje. Onde? Lá na Colômbia. Sim. Como é que será que vai ser isso? E o Palmeiras? O Palmeiras se prepara para o duelo de amanhã da Libertadores. No São Paulo, a notícia é sobre a renovação de patrocínio. José Paes e Marina Buffon vão atualizar tudo para vocês de casa. E hoje é dia dele, Rodrigo França, aqui no Gazeta Esportiva com Momento Velocidade. Tá estacionando, Rodrigão! Tudo isso e muito mais. Se prepara, se segura no sofá, na poltrona, na cama, não importa onde você esteja. Vem com a gente até às 7 da noite, depois dessas dicas. Bom, a gente começa o Gazeta Esportiva com uma notícia triste. O ex-goleiro Manga morreu hoje aos 87 anos no Rio de Janeiro. Nascido no Recife, Ailton Correia de Arruda foi ídolo do Botafogo, do Internacional e também do Nacional do Uruguai, além de ter defendido a seleção brasileira na Copa de 1966 e clubes como Sport, Operário, Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil. O Dia do Goleiro é comemorado em 26 de abril, em referência ao nascimento do Manga. A gente presta aqui a nossa solidariedade à família e aos amigos. Eu vi ainda garoto o Manga no Internacional, como jogava, né? O Manga realmente uma perda para o esporte, claro, os sentimentos a toda a família, mas fez história no futebol brasileiro e mundial. Bom, e a gente começa o nosso giro de repórteres com Alexandre Silvestre, que está na redação do Esporte. Boa noite, Silver. O Timão vai jogar com muitas mudanças hoje? Sim. Vai, Michele, tudo bem? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Antes de eu falar do Corinthians, que estreia fora de casa hoje na Sul-Americana, perdeu o jogo na Neoquímica Arena na primeira rodada da fase de grupos vindo da pré-Libertadores, teremos homenagens ao Fred Rincon, que foi ídolo, é ídolo dos dois times envolvidos no confronto de hoje, o América de Cali, onde ele jogou no começo dos anos 90, e do Corinthians, quando ele jogou já na parte final da década de 90, 1998, 99, 2000, sagrando-se campeão paulista, brasileiro, também do mundo e ganhando títulos locais pelo América de Cali. Vocês veem aí o tal do pet na camisa dos dois times, então teremos essa homenagem também desenhada na camisa tanto do América de Cali com um simbolismo ali, a imagem do Fred Rincon, um pet do Fred Rincon, nos dois times, nas camisas das duas equipes hoje. Essa homenagem vai ser repetida no jogo do segundo turno da fase de grupos, quando o América de Cali vier visitar o Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Os capitães hoje também vão trocar camisas simbólicas, retrô, do Fred Rincon quando jogou no Corinthians com a camisa 8, quando jogou no América de Cali com a 14, se eu não me engano. Vocês viram aí no Ilustra das imagens. Então, uma homenagem bonita ao Rincon, que faleceu num acidente automobilístico em 2022. Falando do Corinthians, muitos desfalques, além daqueles já conhecidos, são 6 jogadores importantes machucados: Hugo Souza, Gustavo Henrique, o Andileri, o Garro, o Memphis e o Coronado, que é reserva. Apesar disso, o Ramon Dias, o Emiliano Dias, a família Dias, os caras que conduzem, que escalam, devem poupar alguns titulares também que estão à disposição, porque no sábado que vem tem Campeonato Brasileiro, clássico contra o Palmeiras, o jogo vai ser em Barueri. Família Dias entende que nesse momento tem que priorizar o Campeonato Brasileiro em detrimento da Copa Sul-Americana. Então, titulares como Carrilho e Yuri Alberto podem, talvez, começar no banco de reservas. O Carrilho até sentiu um desconforto muscular, foi substituído contra o Vasco no intervalo. O Yuri jogou um pouco mais de tempo, mas também quando acabou o jogo estava se arrastando. E vamos a um provável Corinthians aí no campinho, na tela.
Estou imaginando um 4-3-3 que pode em alguns momentos virar um 4-4-2 com o Romero voltando um pouquinho. Então o campo do Corinthians, com uma provável escalação, é o Donelli no gol, o Mateuzinho de lateral direito, dupla de zaga com o André Ramalho e o Félix Torres, na esquerda o Bidu, o meio-campo do Corinthians com Martínez, Rian, garoto, jovem jogador, Maicon, fechando ali 3 volantes, é uma das possibilidades, tá? Eu tô chutando aqui baseado em informações que possa ser esse time. E na frente, oportunidade para Thales Magno, para Romero e o centroavante, o Hernández. Eu não descartaria, Michele, pessoal aí da bancada, Garrafa, Miller, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, o Bidon nesse time. O Bidon, garoto, que perdeu um pouco de espaço, era o titular no ano passado, no começo do ano foi para a Seleção Brasileira Sub-20, quando voltou, não voltou como titular mais, caiu um pouco de rendimento, mas foi titular contra o Vasco da Gama no último sábado, na vitória do Corinthians. E para o Ramon Dias, ele foi o melhor jogador do Corinthians. De repente, o Bidon, que é um volante /meia, tem capacidade para criar alguma coisa, pode pintar como um jogador ali para fazer a conexão com o ataque. Vamos ouvir o que disse o Ramon Dias após a vitória sobre o Vasco. Con respecto ao Bidon, me parece, estuve trabajando toda esa semana, estos 10 días, hablando con él, que se fue de acá con una intensidad. Fue a la selección, jugó bien, pero bajó un poco más la intensidad. Y hablé con él, le dije que era un jugador importante tácticamente por la izquierda, que tenía que volver a ser intenso, volver a jugar, a la creación. Es un menino que juega muy bien, a mí me gusta, y creo que hoy fue el mejor jugador de la cancha. Lejos fue para mí el mejor jugador, por su tenencia, por la agresividad, por el manejo. Nosotros apuntamos mucho a él y esperemos que siga teniendo este nivel de concentración y del trabajo que hizo hoy. Estoy muy feliz por él. Então, Michele, eu entrego para vocês aí com uma pergunta. De repente, o Bidon poderia ser uma alternativa na ausência de Memphis, de Garro. O Corinthians não tem ali um criador, um cara que pensa o jogo. E o Bidon teria essa capacidade para fazer essa conexão do meio campo com o ataque? Volto daqui a pouco com mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Valeu, Silver. O que você acha, craque? Olha, Michele, acho que o mais importante hoje na partida do Corinthians são os desfalques, né? Os 3, né? O Memphis, o Garro e o goleiro Hugo, né? Que tem sido determinante em muitas partidas e decisões para o time. O Bidon é um bom jogador, mas ele não é um jogador para estar lá. Ele é um jogador para chegar lá. É diferente, né? Então eu acredito que ele é um jogador que não sabe jogar de costas. Ele não pode fazer esse papel que o Garro faz, que o Coronado também faz, porque são meias, né? Atacantes. O Bidon é um jogador que chega de trás, até porque fisicamente ele é fraquinho, né? Ele tem boa técnica, mas vindo de trás, jogando de frente. É que olhando para o elenco do Corinthians, né, Miller, dentro das possibilidades que o Silvestre passou e você acabou confirmando aí, Coronado de fora, Memphis de fora, Garro de fora, né? O Carrídio também não deve jogar. Yuri também, né? Entendeu? Yuri também. Ou seja, olhando para o elenco, não sobrou ninguém. Então, o Bidon, como você bem falou, que é um homem de meio campo, ele é um cara que pelo menos ele tem a saída de jogo. Ele tem saída, não é criador. Ele tem saída que é diferente. A saída, normalmente, quando você sai, você encontra o meia, né? Ele tá de frente. O cara que tem a saída de bola encontra o meia cria. O Bidon vai ter que acumular essa função. Agora, na verdade, como o Corinthians se complicou muito no primeiro jogo, e graças ao Ramon, o Ramon tem culpa, sim, na derrota aqui contra o Huracan. Isso. Aqui contra o Huracan, time argentino. Exatamente. Que ele tira o Carrídio da direita, ele tira o armador, deixa o time com 3 atacantes sem armador e o Corinthians foi um desastre. A situação do Corinthians é praticamente desastrosa na Sul-Americana, porque a tendência hoje é que o Huracan, Miller, vença o Racing,
porque o Huracan venceu aqui, vai jogar lá na Argentina, o Huracan é uma tendência. E o América de Cali vai ser um inferno hoje lá? Você conhece lá, Cali, porque eles Colômbia. precisam da vitória. O América de Cali tem um time competitivo, tá com força máxima e tal, deve vir com tudo pra cima do Corinthians. Se o Huracan vence o Racing, o América vence o Corinthians, ambos fazem 6 pontos, o Racing e Corinthians com 0, só se classifica um. Aí o Corinthians estaria praticamente fora. Praticamente fora na segunda rodada. Então, do jeito que a coisa tá, o Ramon tá priorizando e aí eu acho que ele tá acertando. Priorizando o Campeonato Brasileiro, tem clássico no sábado contra o Palmeiras e é o que sobra, né? Além de não contar com o Hugo, com o Yuri Alberto, hoje vai ser vida difícil pro Corinthians. Acho que os desfalques são determinantes, né? São os desfalques, jogadores decisivos. E quando você perde um jogador decisivo, você não tem peça de reposição para decidir. Aí fica mais difícil. Bom, claro que tem palpitômetro pro jogo do Corinthians. E quem começa é o xerifão Osmar Garrafa, xerifão do Mesa Redonda. E aí? Não vou nem fazer a borra hoje. Porque depois do comentário que eu fiz, o time pode ficar bravo e tal. Lógico, o torcedor corintiano vai querer assistir o jogo e torcer pela vitória e tem que ser assim mesmo. E passa onde esse jogo, hoje diretor? é SBT e acho que tem mais uma aí, não sei se é Prime Video, mas eu sei que... Não sei, SBT? Sul-Americana é SBT, eu sei que a SBT vai passar. Tá. E aí, o Corinthians hoje não é favorito, o América é franco favorito, jogando lá 2-0 América. Espero estar completamente errado e ficarei surpreso. 2-0 América. Craque Miller. 1-0 América de Cali. Apesar do América ser favorito, mas acho que o América vai ganhar de 1-0. 1-0. E o teu palpite? o meu palpite, eu vou torcer pro Corinthians. 2-1 Corinthians. Mas acho que vai dar América de Cali, entendeu? Mas eu vou torcer para dar 2-1 Corinthians. E aí ele ter ainda a possibilidade de continuar na Sul-Americana. E você, Silvestre? Mas é difícil. E você, Silvestre? O favorito é o América de Cali, até porque o Corinthians, quando precisa dialogar em castelhano, sente muitas dificuldades. Mas eu vou dar um voto de confiança pro Coringão. Corinthians, mesmo com um time alternativo, vai ganhar de 1-0 e vai respirar na Sul-Americana. Silver, então eu e você estamos apostando no Corinthians. Futebol é tudo e possível, Miller e né, Garrafa Michele? Futebol tudo é possível. O grande barato do futebol, ele é apaixonante por isso, pelo imponderável. Não tem uma certeza, né? O que ele está falando aqui, amanhã pode ser completamente diferente. O único jogador que pode, assim, ter um lampejo, né, de decisão é o Thales. O Thales, eu gosto bastante. Que é um bom jogador. Eu gosto mas o Thales produz mais quando ele está ao lado do Yuri, óbvio, do Mendes. É diferente. Você que fala, né? Jogador bom fica melhor, jogador, né? Jogador bom. Até jogador ruim, mas o Thales é ótimo, mas aí fica melhor ainda. Mas contato direto com a Marina no CT da Barra Funda. Boa noite, Má. O Tricolor renovou o contrato com o patrocinador? Renovou sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Enquanto eu vou falando para vocês sobre o patrocínio, vou pedir para o Márcio Gabriel e Osmar Menezes mostrarem um pouquinho aqui a Avenida Marquês de São Vicente, que agora está bem tranquila, né? Apesar do horário aqui, esse entardecer aqui em São Paulo, está bem tranquilo em relação ao trânsito. E você estava falando que estou aqui em frente ao CT da Barra Funda. Pois é, você sabia, Michele, que vai começar a chamar Super CT? Tem a ver com o patrocinador, a Superbet, que já é patrocinadora do São Paulo desde o ano passado, 2024. Esse patrocínio ia até 2026, agora então foi renovado até 2030, ano de centenário do São Paulo. São aí 6 anos de patrocínio master entre as duas partes aí. E esse valor de patrocinador pode chegar até R$1 bilhão diluídos, é claro, aí em 6 anos, começando neste ano aqui com 78 milhões de reais pagos ao longo do ano de 2025 e o restante aumentando progressivamente, né, com reajustes progressivos, com a última parcela lá em 2030 podendo chegar a 140 milhões de reais. Esses valores foram divulgados pelo Poder 360, o site Poder 360, mas o São Paulo sim, na figura do presidente Júlio Casares, também do Eduardo Toni, diretor de marketing, confirmaram que o valor pode chegar a até R$1 bilhão. Então, só reforçando, não é que o
contrato de patrocínio no geral é 1 bilhão, pode chegar a. Uma das questões aí levantadas, a gente até preparou uma artezinha para vocês aí, é que o valor fixo será de 678 milhões de reais no total. Então, como eu falei para vocês, neste ano, 78 milhões em 2025, inclusive aí com parcela de pagamento do Oscar. Afinal, a Superbet é que ajudou a trazer o Oscar para o São Paulo. Também tem aí, prevê uma bonificação a mais em caso de conquistas esportivas, conquistas de título, como já é esperado. E aí, a mudança do nome aqui do CT para Super CT em relação a, fazendo aí uma ligação com a Superbet. Também a Superbet vai poder estampar no avião que o São Paulo vem fretando da Sideral o nome da marca nesse avião. E também uma parte que eu achei bastante interessante, a questão do monitoramento entre as partes em relação a outros patrocínios. Então, tanto São Paulo quanto a Superbet vão monitorar, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo em relação aos patrocínios durante esses 6 anos. Afinal, a gente sabe que o mercado de bets muda bastante e esse valor pode ficar defasado no decorrer desse tempo. Então, pode haver reajuste nesse valor lá no final, tá certo? Então, achei bastante interessante passar isso para vocês também. Tá certo, gente? Então, relacionado ao patrocínio, é isso. 2030 podendo chegar até 1 bilhão de reais. E outra boa notícia para finalizar aqui o noticiário do São Paulo é o que o Luiz Gustavo recebeu alta hoje do Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado desde o último sábado por causa de uma tromboembolia pulmonar. Claro, vai ficar em repouso, não pode fazer nenhuma atividade física. Daqui a 10 dias vai passar por uma nova avaliação, mas deve ficar um tempinho afastado aí do São Paulo. Volto com vocês. Beleza, Má. E aí, craque Miller? Situação do São Paulo? Olha, Michele, é claro que quando todo patrocínio é bem-vindo, né? O São Paulo. Patrocínio é fundamental para continuidade, né? Exatamente, né? O que o torcedor quer saber e quer ter é que a diretoria contrate jogadores. Com esse patrocínio, né? De nome e bons jogadores, a nível de seleção brasileira, né? O São Paulo não fez grandes contratações esse ano, né? A única contratação foi o lateral esquerdo. O lateral esquerdo não resolve o problema, né, Rafa? Então eu acredito que o torcedor que eu converso lá na social do clube, eles falam a mesma coisa. Nós queremos jogadores que venham decidir. Nós queremos ter aquele São Paulo lá dos anos 90, 80, quer dizer. Então acho que, porque o São Paulo, o torcedor vê o rival se reforçando. O Flamengo se reforçando, o Atlético Mineiro se reforçou muito bem esse ano. O Santos. Inter, quer dizer, os times grandes, a sua maioria, reforçaram bem. E o São Paulo está com o mesmo time já há 2 anos, quer dizer, sai mais jogadores do que entra. Então as peças de reposição não são jogadores assim. Mas tá com muita dívida também. Até porque o Oscar não é um jogador decisivo. Ele para mim é um segundo volante. Mas assim, mais de recente, como disse o Miller, a aposta acabou sendo em função do Oscar, né? E o Oscar chegou, ele tá quase um mês parado aí, machucado. Tá machucado, ainda não deu esse tempo que se esperava para que ele pudesse dar um retorno. A situação do São Paulo não é fácil, muito se fala da dívida do Corinthians, a dívida do São Paulo é gigantesca também. Então não é que esse patrocínio entra limpo, entra para os cofres do São Paulo, não. O São Paulo tem uma série de questões também a administrar. Muitas dívidas, então a coisa não é tão simples assim. De qualquer forma, mesmo sem esses grandes reforços, o São Paulo a gente não consegue enxergar ele lá numa parte baixa da tabela. Não. Você pode questionar o Zubel Dias, você pode questionar a forma de jogo, até o elenco, né? Mas o São Paulo, com todos os seus jogadores à disposição, não tem um time assim para passar vexame na temporada. Mas só que precisa do Lucas, né? Precisa do Lucas. Se não tiver o Lucas, o São Paulo não é um time decisivo que pode, né, bater de frente com esses grandes tradicionais que a gente conhece. Bom, ontem teve mais uma rodada da Kings League e a Marina acompanhou bem de pertinho. Teve até a presença do Neymar. Não faltou emoção na terceira rodada da Kings League Brasil. Na Ório Arena, em Guarulhos, o Real Elite conquistou a sua primeira vitória ao vencer o Laude por 5-2 no primeiro jogo da noite. O G3X, time do presidente gaulês, segue com 100% de aproveitamento após golear o Funkball por 6-3. Cheio de emoção e com grande atuação do goleiro Vitão nos shootouts, o Desimpedidos bateu o fluxo após empatar no tempo normal. E o Dendele conheceu seu primeiro triunfo por 5-3 contra o animado Capim FC.
No duelo mais esperado da rodada, a Fúria bateu o Nivelados por 5-0 e segue 100%. O segundo gol foi de pênalti do presidente Cris Guedes, enquanto o outro presida, Neymar, vibrou bastante da cabine. O Thiago Salazar está chegando para atualizar a situação do Neymar no Santos. Boa noite, Salazar. Camisa 10 voltou para os treinos? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Camisa 10 voltou. Para falar do Santos, a gente está aqui na Praça Charles Miller, atrás de mim, o estádio do Pacaembu, onde o Santos foi campeão da Libertadores da América em 2011, 14 anos atrás, com o Neymar. Hoje por aqui, inclusive, tudo muito tranquilo. Ó. O Silvio Procópio vai mostrar para vocês. Atrás da gente aqui, a Avenida Pacaembu já está começando a ficar com os gestionada, todo mundo sabe, horário de pico. Mas olha, até que tá tranquilo por enquanto, viu? O que tá bonito é a lua. O Silvinho que me chamou minha atenção aqui, nosso cinegrafista, falou que quer mostrar a lua para você, Michele. Então, dá uma olhada aí na lua aqui do Pacaembu. E agora sim, vamos falar do Neymar, que é o que todo mundo quer saber. Temos aí imagens do Neymar de volta aos treinamentos junto com o elenco. Por quê? Porque o Neymar já estava treinando, a gente estava aqui acompanhando, mas ele ainda não estava treinando junto com o elenco. Agora sim vem aquele sintoma de que ele vai voltar a jogar, que ele vai voltar a campo, porque ele treinou com o elenco hoje, depois de 33 dias, e vai jogar contra o Fluminense domingo, lá no Maracanã, um jogo importante para o Santos e também para o Pedro Caixinha. Quando o Neymar entrar em campo contra o Fluminense, ele terá ficado de fora por 42 dias. Então é bom ter calma, porque muito provavelmente o Neymar não vai ter condições de jogar o tempo todo, o jogo todo, na mesma intensidade que ele já vinha jogando, mas que o Santos está precisando muito dele, e isso é inegável. Dá uma olhada nos números aí. Depois da lesão do Neymar, o Santos fez 3 partidas, 2 derrotas, 1 empate, 6 gols sofridos e só 4 gols marcados. Problemaço para o Santos tem sido esse setor defensivo, além dos atacantes estarem encontrando muita dificuldade de colocar a bola para dentro. Então tá aí, Neymar hoje treinou, trabalhou, treinou finalização, fez gol, passou pelo corredor polonês, como a gente chama, tomou uns tapas ali na brincadeira com os amigos, brincou com o Caixinha, tá no clima para voltar a campo. Esperança para o Santista, mas será que só o retorno do Neymar é suficiente? Passa a bola para vocês, meus amigos. Valeu, Salazar. E assim, o Santos com o Neymar é um, Santos sem Neymar é outro. É muito importante ter o retorno do Neymar, apesar de, às vezes, não jogar. Não, você praticamente definiu o comentário, porque o Santos com o Neymar, mesmo ainda o Neymar, não sendo aquele Neymar, né, que todos nós sabemos, é o Neymar. E ele faz uma diferença. Fez, tanto é verdade que fez na fase final do Campeonato Paulista, levou o Santos inclusive a muito perto da decisão, e quando ele não esteve, o Santos ficou pelo meio do caminho. Então é claro que a volta do Neymar ela é fundamental para que o Santos possa se reencontrar no caminho e até acalmar ou não a situação do Caixinha, que andou balançando lá, né, Miller? Também tem um detalhe interessante, né, Garrafa? O Campeonato Brasileiro, que é longo até o final do ano, junto com a Copa do Brasil, acredito que só o Neymar não é suficiente, né? O Santos precisa se reforçar. Só o Neymar, dificilmente... Temporada longa, né? O Neymar já não tem mais aquele pique. Eu comentei aqui quando ele chegou, Michele, que as contusões iam acompanhá-lo daqui pra frente. Daqui pra frente. Já acompanham, né? Exatamente. Mas principalmente nesse período que ele ficou 2 anos parado, né? Não tem jeito. E os eventos não param também, né? Exatamente. Então acho que se o Santos não se reforçar com jogadores, como a gente sabe, grandes jogadores de nível, dificilmente ele vai bater de frente e vai conquistar títulos, né? Até porque esse ano a conquista do Campeonato Brasileiro tá difícil, hein? Tá pau a pau, né? Tá difícil. Vai ser um campeonato bacana para assistir. Teremos 3, 4 equipes ali brigando pelo título. Em 2 rodadas ninguém teve 2 vitórias. Tem um monte de gente com 4 pontos. Também teremos grandes brigando para não cair. Sim. Então, no Mesa Redonda o Garrafa perguntou, né? O que você acha que o Santos, vamos falar primeiro do Santos, o que faz esse ano? Disputa o quê? O G4, Z4, meio de tabela, com Libertadores? Então, esse é o problema. Com o Neymar. Com o Neymar, eles querem disputar título. Não, o Santos não é favorito a título Mas nenhum. mesmo com o Neymar não mesmo dá, né? Neymar, para mim, vaga na Sul-Americana.
nem vaga. Lógico, quando abre o G6, G7, Aí tá o aí G8. facilita mais. Só que os primeiros 4, o Santos, para mim, não está naquela tabela ali, naquela prateleira ali, não. E pra você, Garrafa? Para G4 não, mas pode brigar por Libertadores. Se tiver o Neymar em condição, nesse G6, G7, né? Que às vezes acaba abrindo. Para G4 não. Todo ano aumenta, todo ano aumenta. Isso, sempre aumenta. Exato, todo ano aumenta. Então, o Santos está nesse bolo aí do 7º, 8º lugar, mas no G4 ali tem muita gente boa. Então a gente segue para a academia de futebol para bater um papo com o José Paz. Boa noite, Zé. O que você separou pra gente? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, tô aqui em frente à Academia de Futebol, Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Alguns torcedores do Palmeiras por aqui, ó, esperando a passagem de um jogador ou outro. O Marcos Rocha já parou por aqui, Veiga também, Murilo passou direto. É aquilo, né? Para quem quer, Michele. O trânsito muito tranquilo aqui em frente à Academia de Futebol. Alguns seguranças do Palmeiras aqui para quando passarem os jogadores, né? Toda aquela logística para os caras nem pararem no semáforo. Bem bacana aqui essa presença dos torcedores. E, aliás, por falar em torcedores, muitos torcedores estarão amanhã no Allianz Parque. Amanhã tem jogo importante lá no Allianz Parque, aqui pertinho da Academia de Futebol. Tem Palmeiras e Cerro Porteño, segunda rodada da Conmebol Libertadores, jogo que acontece às 21 horas e mais 30 minutos. Para essa partida, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos e o Allianz Parque vai ter uma capacidade reduzida, né, nessa partida, porque ali atrás do Gol Norte já temos a montagem do palco do show de Gilberto Gil, 2 shows que ele fará, um no dia 11, um no dia 12, agora desse mês de abril. Então o estádio aí com 25%, 30% da capacidade reduzida para essa partida, mas claro, a torcida do Palmeiras comparecendo em peso, comparecendo para apoiar o time nesse segundo jogo, né? O Palmeiras que venceu o primeiro, venceu o Sporting Cristal na estreia da Conmebol Libertadores, 3-2 fora de casa, agora tem essa partida nos seus domínios. E para essa partida, Abel Ferreira vai testando, continua testando no meio de campo, né? Ele já escalou por ali Lucas Evangelista junto com o Rios, por exemplo, na partida contra o Botafogo, estreia do Campeonato Brasileiro. Lucas Evangelista parece que vai se tornar de fato um titular absoluto desse time do Palmeiras, já jogou com o Emiliano Martinez também, contra o Sport Recife. O Abel, antes de ter o Lucas Evangelista no Campeonato Paulista, colocou o Aníbal, colocou o Martinez, enfim, vem fazendo testes e a gente vai acompanhar agora o treinador, o Abel Ferreira, depois da partida contra o Sport, falando exatamente sobre esse rodízio, sobre essas trocas que ele vem fazendo no meio de campo para achar o setor perfeito nessa temporada de 2025. Pode rodar. É bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso. Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento em que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro, eu ando a metê-los fora e nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento noutros lugares em função dos jogadores que nós temos em falta. Mas o importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido num campeonato que é muito, mas muito, muito competitivo. Tá aí a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para vocês com uma perguntinha, viu, minha querida Michele Janela? Vocês também acham que o Lucas Evangelista, jogador que estava no Bragantino, chegou recentemente, chegou depois do Campeonato Paulista, ele agora é titular absoluto desse meio de campo do Palmeiras? Devolvo para vocês, sigo aqui, daqui a pouco tem mais Verdão no nosso programa, tá, Mi? E aí? Ele já é titular ou não é? Eu não sei o que pensa o Miller, eu acho que ainda não, porque o Palmeiras ainda, o Abel ainda não definiu o time. O Palmeiras ainda não tem um novo time. Há um processo de formatação nesse elenco do Palmeiras, que veio no Campeonato Paulista, está vindo no Campeonato Brasileiro. É verdade que o Evangelista, nos últimos jogos, ele acabou estando entre os titulares. E outra coisa, né, Miller, assim, com a temporada longa, não tem essa muita conversa, só quando o cara é um grande destaque para ser titular, porque você joga na Libertadores, no final de semana você tem Brasileiro, não dá para estar jogando sempre. Eu acho que ainda não é titular absoluto não e tem uma estrada para caminhar. O Abel está procurando o time ideal. Até porque ele está chegando agora, né? Mas ele tem uma diferença, né, do Martinez. O Martinez, você sabe que ele é aquele jogador que não vai fazer nada diferente. Agora o Lucas Evangelista não. Ele chega bem na frente, ele bate de fora da área, ele é mais ousado. Eu acredito que ele e Rios na sequência serão titulares. É recém-chegado, ainda é muito cedo para você. Mas ele é mais jogador que o Martinez. O Martinez é mais marcador. São características diferentes. Por isso que ele foi contratado. É isso aí.
E o Silvestre está de volta agora para o papo para falar mais um pouquinho do Corinthians. Ô Silver, tem uma perguntinha para você. Como é que tá a tabela do grupo do Timão? O Corinthians se complicou logo de cara nessa fase de grupos da Sul-Americana porque perdeu em casa para o Huracan. E o América de Cali, que manda o jogo dessa noite às 9h30 contra o Corinthians lá na Colômbia, venceu fora de casa, já tem 3 pontos. Então o Huracan e o América de Cali lideram a chave, o grupo C da Sul-Americana, com 3 pontos. E o Corinthians, se hoje perder, vai ficar a 6 pontos do América, restando 4 jogos, é tiro curto. Então uma situação complicada, porque na Sul-Americana somente o campeão, o primeiro colocado de cada grupo é que vai para o mata-mata de oitavas de final direto. Quem ficar em segundo encara uma repescagem, jogo de ida e volta com um terceiro qualquer eliminado da fase de grupos da Libertadores. Além de tudo, serão mais 2 jogos ainda nesse calendário apertado para o Corinthians, que vem já bem desgastado fisicamente desses primeiros meses do ano, com o Campeonato Paulista, todo o esforço para ser campeão em cima do Palmeiras, a pré-Libertadores onde foi mal, tanto que acabou caindo aí na Sul-Americana. O Corinthians, portanto, hoje, no mínimo, tem que empatar, Michele. Mas se vencer, respira, empata com a América. E tem um jogo que começa um pouco mais cedo. O Corinthians joga às 9h30, só que às 7h, daqui a pouquinho, o Huracan recebe o Racing. O Huracan da Argentina recebe o Racing do Uruguai. Mando do Huracan, uma boa chance do Huracan ganhar e também ir a 6 pontos, porque ganhou do Corinthians fora. Então o Corinthians tem que tomar cuidado para não ficar muito para trás e sequer disputar a vaga na repescagem da Copa Sul-Americana. Sobre esse tema, falei com o goleiro Matheus Donelli, que é reserva, mas está atuando como titular na vaga do Hugo Souza, depois do jogo contra o Vasco, e ele falou da importância da partida desta noite na Colômbia contra o América. É um jogo muito importante, né? A gente precisa conquistar os 3 pontos, é um jogo muito duro, uma equipe muito boa. É difícil jogar lá, mas a gente vai dar o nosso máximo, vai deixar a nossa vida lá para, se Deus quiser, conseguir sair com os 3 pontos, porque é muito importante. A gente teve um tropeço aqui na estreia e a gente sabe o quanto é difícil o campeonato sul-americanos, então a gente não pode dar brecha. A gente acabou dando um deslize aqui na nossa casa e agora a gente tem que recuperar fora de casa. A gente já vai comentar sobre o Donelli, sobre a questão do grupo do Corinthians. Chegou a hora de acelerar. Rodrigo França já estacionou e o Momento e Velocidade está na sua tela. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Eu estou muito feliz de te ter, tá com saudade. E tem Brasil, Rô, em dose dupla nessa semana na Fórmula 1? Exatamente, Michele. Boa noite para você, Garrafa, Miller, para você que está assistindo o Gazeta Esportiva, o Bradesco fazendo nossa cobertura aqui da Fórmula 1 e com 2 brasileiros, Michele. Que legal. Porque além do Gabriel Bortoleto, que é titular da Sauber, estreou esse ano, a gente também vai ter a presença do Felipe Drogovic no lugar de Fernando Alonso no treino livre de sexta. Não é ainda na corrida, né, Michele? Mas já é alguma coisa, porque o brasileiro ele é piloto reserva da Aston Martin e vai ter outra boa chance de mostrar velocidade para garantir uma vaga em 2026. Na Aston Martin é difícil, mas a gente sabe que se ele for bem, outra equipe pode contratar. E o GP do Bahrein vai ser decisivo para a McLaren, que precisa reagir após a belíssima vitória do Max Verstappen no Japão, né? O piloto da Red Bull deu show e está apenas 1 ponto da liderança, que é do Lando Norris, e já está colocando pressão no britânico e no Oscar Piastri na briga pelo título. A gente vai estar lá hoje, eu já embarco, vou lá fazer a cobertura do Bahrein. Sério? Vamos estar com bastante material aí no Gazeta Esportiva. Que legal, Rô. E aqui no Brasil, Michele, o final de semana vai ser de muita velocidade em Londrina. Na Copa Truck, a liderança da categoria Elite é de um piloto de Salvador da Bahia, olha só, é o Diogo Moscato. Ele conquistou 2 lugares lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na abertura do campeonato, com a equipe Lubrax e quer manter o primeiro lugar após a rodada dupla que vai ser nesse fim de semana no Paraná. Fala, gente, meu nome é Diogo Moscato, sou piloto da Iveco na Copa Truck. Nosso ano começou muito bem, a gente começou saindo líder do campeonato lá em Campo Grande, uma pista que a gente não esperava muito, já que a gente é mais focado na parte de chassi, de baixa velocidade. Então estou muito animado por Londrina por isso, é uma pista mais complicada, mais difícil, também mais perigosa, mas sempre trazendo bons frutos. Eu com a equipe Chiarelli acho que a gente vai sair muito bem e só agradecer por todo o apoio da Lubrax, da Vibra, e agora seguir em frente
E um grande abraço para todo mundo. Para cima. Pra cima, boa Legal. sorte. E o Diogo estava na NASCAR Brasil, mudou para Truck e já começou bem liderando o campeonato, então toda a sorte do mundo para ele Barulhão, lá. Rô, Você viu? barulhão? Barulhão e 4 toneladas, 200 km por hora, Michele. Já pensou? Não, é demais. Acho que eu vou lá, hein, Rodrigo? Interlagos, ó, a gente está convocando a Michele para a etapa de maio. E quem também está de olho em outro grande resultado na Copa Truck é o Nick Giafone. Ele venceu corridas de Fórmula 4 no Brasil, foi campeão lá nos Estados Unidos e já está vencendo na categoria de caminhões em Campo Grande. Ele ganhou a primeira corrida, né? E competindo pela Volkswagen, que tem também como companheiro de equipe o pai, Felipe Giafone. Fala pessoal, Nick Giafone aqui vindo para explicar para vocês um pouco como foi a etapa de Campo Grande. Foi um fim de semana hiper especial, não esperava estar tão competitivo na minha estreia na Copa Truck. A gente conseguiu fazer a pole na categoria Elite, largamos de primeiro, terminamos a corrida em segundo, depois que deu uma escorregada no óleo, tomei uma punição por causa do radar, caí lá pro oitavo, minha versão de grid largamos de primeiro e aí conseguimos vencer a corrida, foi a corrida da redenção. Fiquei muito feliz, só tenho a agradecer ao meu pai, ao Marcelo, meu engenheiro, a todos da R9 por todo o apoio aí durante o fim de semana. Londrina, semana que vem tem mais. Boa, que lindo. Legal. Nick Giafone agora está querendo ganhar do pai também, do Felipe, que está correndo na mesma categoria. E Londrina, Michele, também recebe a Copa HB20. E tem piloto que ficou perto de um fim de semana perfeito, com pole, vitória e segundo lugar na rodada dupla de abertura do campeonato lá no Mato Grosso do Sul. Quem conseguiu isso foi o Uli Dias, que é da equipe de For You Sports, e ele é o líder da temporada 2025 na categoria Elite e ele é o atual campeão da categoria Super. Foi muito legal começar o ano, né, nessa pista que eu adoro. No passado eu venci as duas aqui, então é uma pista que eu tenho um carinho especial, encaixa com o meu estilo de pilotagem. Bom, o início de temporada perfeito, a gente subiu agora para a categoria Elite. Uma vitória, um segundo lugar, uma pole. Então, só queria agradecer todo mundo, meus patrocinadores, a minha família, os meus mecânicos aqui, todo mundo que torce por mim. E vamos com tudo agora para Londrina. Valeu. O Garrafa que gosta. Autódromo Ayrton Senna lá. Aí, tá vendo? Ele já viu corrida lá, né, Garrafa? Com certeza. É um dos melhores do Brasil. Ele é um pouco apertado. Eles dizem que é a Mônaco brasileira, porque é difícil de ultrapassagem, e ainda mais com os caminhões, né? E os bastidores da Truck e da NASCAR Brasil, Michele, serão os destaques do Momento Velocidade desse domingo, novamente em 2 horários. 11 da manhã vamos mostrar os Giafone lá na Truck e às 11 da noite, logo depois de vocês no Mesa Redonda, o Cacá Bueno mostrando os bastidores da NASCAR. Show de bola! 2 horários, Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, 11 da manhã e 11 da noite, coladinho com Mesa Redonda. Exatamente. Vou ver de vocês lá do Bahrein, daí, mas para outra semana eu já vou. Boa viagem para você, então. hein, Rô? Valeu, até mais. Arrasa! Bom, gente, hoje eu tô andando devagarzinho aqui que eu dei uma machucada no meu joelho. Tô mancando aqui, gente. Quase vetada pelo departamento médico. Depois vou pegar com o Miller umas dicas aqui do que fazer com esse joelho doendo. E aí o Corinthians, né? Falando sobre o Donelli e sobre esse grupo do Corinthians. Porque esse jogo que o Corinthians tem hoje é contra uma equipe muito mais difícil do que a outra que encarou. E com um elenco diferente, um elenco que não é o titular, né? Um elenco totalmente desfigurado, né? Muito provavelmente com apenas 3 titulares, e a gente já falava logo na primeira entrada do Silvestre, um apanhado do grupo, e agora fica muito mais claro, né, Miller? Olha lá, América de Cali 3, Huracan 3. O Corinthians se ganhar do América de Cali, ele chega aos 3 pontos, mas o Huracan muito provavelmente vai ganhar do Racing, é uma tendência, tá? Eu tô sendo otimista com o Corinthians. Aí o Racing já pula para a liderança, ou melhor, o Huracan pularia para a liderança com 6 pontos, Corinthians e América com 3 pontos. Não sei, essa seria a combinação talvez a melhor aí, em termos de mais otimista. Mas a tendência hoje, com esse Corinthians desfigurado, qualquer resultado que não venha a ser vitória do América, apesar da grandeza... Já é bom. Né, é surpresa para mim. Qualquer resultado de Huracan e Racing vai ser ruim para o Corinthians. Se o Corinthians não vencer o América de Cali lá em Cali, só tem que ganhar. O ideal era... Porque o Huracan, ele vencendo, ele vai a 6. Já está classificado praticamente. O América de Cali vencendo o Corinthians, está praticamente classificado. Vai a 6.
Quer Mas dizer, como é que ele vai tirar essa diferença? E se o Racing vence o Huracan e o Corinthians perde com o América de Cali, o Racing fica com 3. Ou seja, a melhor combinação, obviamente, mas é a vitória do Corinthians. É a mais difícil, é a vitória do Corinthians e vitória do Racing. Mas é muito pouco provável. Todo mundo tem que perder, o Corinthians tem Exatamente, que isso aí. ganhar. Mas não dá pra todo mundo perder, porque sempre tem alguém que ganha. Não, Corinthians e Racing, Michele, Corinthians e Racing poderiam vencer hoje. Seria o ideal, todo mundo empataria, né? Vamos torcer pra isso. Mas é mais fácil torcer para São Jorge descer do cavalo, trocar uma resenha com a gente na Paulista hoje, do que acontecer essa combinação. Mas então tinha que ter mais titulares hoje? Porque e o derby, como é que fica? Não. É só o fato dele ter colocado o time todo reserva hoje. Já significa. Porque ele já tá por de olho. Largou. Mas por que isso, Miller? Porque fez bobagem no primeiro jogo. Jogando Neoquímica Arena contra o Huracan, não poderia ter perdido aquele jogo. Tinha que ter definido, não é? né? O Ramon ele destroçou a equipe taticamente no intervalo do jogo. Eu tenho elogios à comissão técnica do Ramon e do Emiliano, mas tenho as minhas críticas. Na hora que eles precisam mexer no time, é um Deus nos acuda. O Corinthians era pra estar em segundo lugar, sim, né? Exatamente. A verdade é essa. Mas o Huracan é um bom time. O Huracan é um bom time ajeitado. Aí pegou um técnico que bagunçou o time, os caras deitaram. Exatamente. Os caras deitaram. Dificilmente o Corinthians vai conseguir reverter esse quadro. Então o negócio é focar no brasileiro, né? Tem derby no final de semana, a cobertura completa no Mesa. Aí o Corinthians fica com o brasileiro e com a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Não é que você vai abrir do país. Não é que você vai abrir mão da competição. Ninguém tá falando para abrir mão, porque o Corinthians não é time de abrir mão de competição nenhuma. O Corinthians nunca entra perdido em campo, a gente sabe da grandeza. Mas o cenário que está desenhado para o jogo de hoje... Mas hoje aí você pode criticar o Ramon, porque hoje ele largou. Largou mesmo. Hoje ele largou. Ramon largou. Muito bem. E agora o Cruzeiro foi ao mercado no começo da temporada e contratou muitos jogadores. Mas o dono da SAF do clube, que é o empresário Pedro Lourenço, parece que não está muito satisfeito com as escolhas do CEO de futebol, Alexandre Matos. Vamos ver. Nós erramos muito. No quê? Nas contratações, né? A primeira leva. Nós erramos bastante e... Eu não vou citar nome aqui que não pode, é deselegante, mas nós erramos demais. Às vezes foi feita uma avaliação lá do futebol e que não foi bem feita e chega em mim já como se o troço estivesse a 100% correto e vamos embora, vou fazer. Mas às vezes o nosso departamento errou bastante nisso aí. No caso, o Alexandre é o chefe e a culpa sempre cai nele, né? E a torcida... Tem um pouco de razão, né? E eu dou razão para o torcedor, mas isso eu tenho que cobrar dele e nós temos que melhorar. Bom, e aí de quem será que ele está falando? Que ele não quis assim. Mas ele não falou, mas todo mundo sabe quem o Cruzeiro contratou. Cássio, Dudu, Gabigol. Porque uma coisa é você contratar o Gabigol, né, Miller? Contratou o Gabigol em baixa no Flamengo e pagando um caminhão de dinheiro. O Veron, que hoje está no Santos. Veron. Ou seja, o presidente da SAF aí, né? Ele acabou expondo todo mundo. O ambiente... Você acha que o Alexandre Moraes vai continuar no cargo? Alexandre Moraes não. O Matos. Alexandre Matos. Nós estamos tudo louco. Vai ficar no cargo? Não, Depois dessa, ao vivo? É que ele deve ter contrato, né? Não, mas o Pedrinho ele não é milionário, ele é bilionário. Pelo amor de Deus. Então, só o fato de ele estar expondo Tá o Alexandre de Moraes. O chefe tá chateado. Alexandre Matos, o diretor. De novo. Pô. É que você tá com outro na cabeça. Exatamente. Para mim, o Alexandre já foi. Ele expôs. Quando ele fala as muitas contratações, é plural. Ele expôs o Matos e os jogadores. Ele não gostou, gente. Mas para mim... Só para lembrar, Cássio, quem tá Dudu, devendo? Quem Gabigol, tá devendo? Veron. Não, o Cássio não tá devendo, tá? O Cássio, assim... aquela história. O Cruzeiro contratou muito pelo histórico de grandes jogadores. Mas só que, Michele, o Rafa... Tem que fazer a análise. O Pedrinho também, ele erra em que sentido? Ele também é culpado. Porque quem paga a conta é ele. Ele afiançou as contratações. Ele deu a canetada. Exatamente. Mas quem escolheu o Matos foi ele. Quem já começar por aí. Mas o Matos não é um especialista? Mas foi ele que escolheu. Ele que escolheu. Mas o Matos não é bom? O Alexandre chegou... A tia Leila não gosta do Matos? É uma entrevista com todo respeito para jogar pra galera. Exatamente. Porque isso se resolve internamente. Ô, Matos, vem cá, erramos aqui na conduta, vamos melhorar ou não dá mais pra melhorar? Eu acho que assim, um abraço pro Gaiteiro. A gente pensou um pedacinho, porque essa entrevista durou 1h30, quase 2 horas. Mas quando ele fala assim, a torcida tem um pouco de razão. Não. Jogou pra galera, Michele. Jogou pra galera. Tipo assim, eu não tenho culpa.
culpa. Eu trouxe o cara que era, o cara deu dinheiro, o cara contratou errado. Pode Tipo ter assim, até ó, acontecido isso. Olha, mas eu dei plenos poderes e eles... Não, aí ele tá, ele não soube usar o poder. Eu dei o dinheiro. E é verdade. Eu não, o problema não é comigo, hein? Não, ele tá errado também. Ele realmente tinha que assumir a culpa também. Gente, ele errou aí. Se resolve internamente isso aí, Michele. Ô, Miller, eu não acho que ele tem que assumir a culpa. Também. Porque ele não tem culpa, porque ele tem que pagar. Ele pagou. Ele fez o que falaram pra ele fazer. Ué, o presidente entende de futebol? Na pior das hipóteses, ele azedou o ambiente. Ele azedou o ambiente. Não, mas mas essas coisas não se fala publicamente. Isso sim. Mas é que ele já deve estar por aqui, já deve estar, então, vai mandar ele embora. Depois que ele falou isso... Agora vai mandar ele embora antes da Páscoa. Antes do feriado. Já nem vai ter o Matos vai comer o ovo da Páscoa fora do Cruzeiro. Coelhinho acho que não vai chegar lá, não. Coelhinho da Páscoa. Mas o Cruzeiro, mas também o Cruzeiro não tem treinador. O treinador é fraco. Quem que é? Quem que é o treinador do Cruzeiro? Fraquíssimo. Agora me fugiu aqui. Eu não lembro. Quem é, diretor? Ele lá, tá vendo? Olha a situação que tá o Cruzeiro. Fraquíssimo, o treinador é fraco. Então, aí já começa aí. Quando você tem um elenco, tipo, desse nível, você tem que ter um treinador forte, que é o Leonardo Jardim. Não, fraco. Mas não é fraco, ele acha fraco. Não acho o treinador... Bora! A torcida do Palmeiras está se perguntando quando que o Paulinho vai estar pronto para estrear? Porque hoje já é 8 de abril, amigão. Eu repasso essa pergunta para o José Paes. Ô Zé Paes, e aí? Qual é a previsão de alta do departamento médico? Uns entrando, outros saindo do departamento médico. Pergunta de $1 milhão, minha querida Michele Janela. Pois é, o Paulinho, ele já está entregue à transição física aqui do Palmeiras. Recentemente ele estava trabalhando ali no gramado como uma espécie de coringa, né? Sem muito contato físico com os demais jogadores, mas agora já está trabalhando normalmente. Está entregue de fato a parte física e fica a expectativa de quando que ele vai poder estrear com a camisa 10 do Palmeiras, né? Muitas expectativas. Os torcedores do Palmeiras queriam que ele já tivesse estreado contra o Corinthians, por exemplo, na grande decisão agora que tivemos aí do Campeonato Paulista, mas ainda não, o Abel resguardando ele já estava inscrito no Campeonato Paulista, mas não foi para o jogo, não foi para essa grande decisão aí diante do Corinthians, e agora a expectativa muito grande de que ele estreie de fato com a camisa do Verdão. Não deve ser agora contra o Cerro, amanhã pela Conmebol Libertadores, pode ser que seja no final de semana, e aí é derby no sábado lá na Arena Barueri. Marcos Rocha e Maurício também estão entregues aí a essa tal transição física aqui na academia de futebol. O Marcos Rocha se machucou exatamente no primeiro jogo ali da final do Campeonato Paulista. O Maurício já uma lesão um pouquinho mais antiga, né, no ombro, tá se recuperando também, entregue à transição física, um cara que vinha sendo muito importante para o Palmeiras nesse início de temporada, era o artilheiro do time no Campeonato Paulista, se machucou, fez uma falta danada, principalmente na reta final do Paulistão, e a expectativa muito grande aí de que esses jogadores retornem ao Verdão. Aqui na frente da academia de futebol, vou pedir para o Márcio mostrar de novo, muita gente se reunindo porque Richard Rios parou aqui para falar com a galera, trocar aquela ideia. O pessoal ficou animado, ele já disse, é só foto e autógrafo, não tem nada de vídeo não. Mas atendeu a galera aqui, o colombiano, que tá buscando um lugar aí nesse time titular, né? Era titular incontestável, mas agora aí com as mexidas do Abel, tá tendo que buscar um lugar nesses 11 iniciais do professor Abel Ferreira. Devolvo para vocês aí, Michele, beijo grande para todo mundo, tchau. Tchau, Zé Paes, brigadão, muito legal, né, ver os atletas ali recebendo, legal os esse fãs, contato. assinando. Eu lamento, porque tem o Palmeiras, o Miller conhece, tem uma arquibancada ali na academia. De vez em quando, abrir. Eu não quero abrir para a imprensa, beleza. Abre pro torcedor que vai lá, fica ali na Marquês de São Vicente ali. Abre para nós também. Não vou ficar implorando, não. Uma vez por semana, custava? O saudoso Tele Santana fazia isso toda semana, todo sábado. O torcedor, né? Todo sábado ia quase 3 mil torcedores. É nos minutos finais do treinamento, o aquecimento pro cara é uma coisa legal. Obrigada, Miller, muito obrigada. Garrafa, até amanhã, pessoal. Fique agora com o Jornal da Gazeta.